Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Direto da Cozinha com a Elinha. Sejam todos bem-vindas. No vídeo de hoje eu venho trazer um pouco da minha história, que muitas pessoas têm me pedido para contar a minha história no canal. E então hoje eu decidi trazer a história de como tudo começou esse canal. Tá certo, gente? Quero me apresentar para vocês. Meu nome é Ellen Inês. Porém, a família, os amigos, as pessoas mais próximas me chamam de Elinha. Sou casada há 14 anos, tenho duas princesinhas, uma de 6 anos e outra de 5 anos de idade. A minha paixão pela culinária começou aos meus 11 anos de idade, quando a primeira vez que eu fui para a cozinha sozinha cozinhar, porque até então minha mãe não permitia que eu cozinhasse só, porque ela era muito cuidadosa, então ela achava que poderia acontecer alguma coisa, né, que eu cortar a mão ou me queimar. E então ela não permitia que eu fosse cozinhar sozinha, porém eu ajudava sempre ela a cozinhar. E eu amava estar ali junto com a minha mãe, cortando os legumes, ajudando ela a fazer as refeições. Mas aconteceu que minha mãe precisou fazer uma cirurgia e eu tive que cozinhar, gente. E para mim foi emocionante, é a primeira vez que eu cozinhei sozinha. E dali para frente, então, nunca mais parei. E, gente, eu amo cozinhar. Eu fico muito feliz em preparar as refeições, em ver as pessoas sentadas na mesa ali felizes, porque é o melhor momento, né? É um momento onde as pessoas ficam muito felizes e nós vemos as pessoas conversarem, estarem juntas. É um momento, a refeição é um momento onde une as pessoas e faz com que as pessoas se aproximem mais umas das outras. Isso é cientificamente estudado e mostrado que quando as pessoas comem junto, o elo se torna maior entre elas. Então, se você quer ter um maior elo com a sua família, se reúna sempre na mesa junto para poder ali vocês fazerem suas refeições. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, e então a partir dali minha mãe disse: pronto, filha, tome conta da cozinha. Minha mãe trabalhava costurando e então eu ia preparar as refeições. Eu costurava também, tá, gente? Aprendi a costurar muito pequena, antes mesmo de cozinhar. Porém, minha paixão maior é a culinária. E então, quando sempre tinha alguma festa, alguma programação da família, sempre eu ia ajudar lá na cozinha, fazer as refeições. E ali todos começaram a perceber que eu amava a culinária, que eu fazia as comidas muito gostosas. E então as pessoas, meus tios, minhas tias, minhas avós, sempre quando ia fazer alguma coisa, a partir daquele momento, sempre quando ia fazer alguma festa, alguma confraternização, alguma coisa, quem convidava para fazer a comida ela, então eu ia fazer com o maior prazer, gente, porque eu sempre amava. Sempre quando eu ia para casa dos meus avós, que moravam numa fazenda, minha avó sempre me chamava, Elinha, vem me ajudar aqui na cozinha. E eu ia direto para a cozinha, gente, para ajudar ali a fazer a refeição. E a casa sempre era cheia de muita gente, meus tios, primos e todo mundo amava aquela comida. E também cozinhava em fogão de lenha, panela de barro, gente, é maravilhoso, era muito, muito gostoso. Hoje eu não tenho mais meus avós, só ficou a saudade. Porém, eu aproveitei muito esses momentos que eu tinha junto com eles. Bom, gente, eu fui crescendo sempre ajudando as pessoas ali na cozinha e eu me sentia muito feliz com isso. Toda confraternização, festa, quando as pessoas se reuniam, os amigos mais próximos que sabem que eu cozinho bem, sempre me chamava para ir ajudar lá na cozinha, que eu gosto de cozinhar, sempre me chamava para ajudar lá na cozinha. O tempo foi passando, aos meus 20 anos de idade eu casei e depois que eu casei, eu fui fazer faculdade. Fui fazer faculdade de psicologia, porque meu desejo sempre foi de ajudar as pessoas e então eu via como a faculdade de psicologia é uma forma de ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas, de auxiliar as pessoas. Porém, quando eu estava no meu terceiro ano de psicologia, minha filha mais velha nasceu e aí ficou bem difícil para mim continuar a faculdade. Porém, mesmo assim eu continuei. Mas com 7 meses depois que minha filha mais velha tinha nascido, eu descobri que estava grávida novamente. E então eu decidi trancar, gente, porque grávida, com uma bebezinha,
de 7 meses, meu esposo fazendo o seu TCC da sua faculdade também estava muito complicado. E então eu tranquei a faculdade de psicologia. E também era muito pesado, porque na época eu fazia faculdade de psicologia e também de pedagogia, a gente fazia 2 faculdades. E então eu decidi trancar a faculdade para tomar conta só das minhas filhas, e quando elas estivessem maiorzinhas, eu poderia voltar novamente para a faculdade para continuar os meus estudos. E eu decidi que eu deveria, naquele momento, tomar conta só delas, curtir, aproveitá-las. Porém, a vida era tão corrida, gente, com 2 crianças pequenas, que eu não me dei conta, eu não prestei atenção no que estava acontecendo com o meu corpo. E eu observei que eu estava ficando muito sonolenta. Eu estava muito cansada, gente, muito cansada. E eu não entendi o porquê daquele cansaço. E eu fui ao médico, e cheguei lá no médico e falei que estava muito cansada. Aí a médica falou para mim, não se preocupe, isso é normal, você tem 2 crianças pequenas. É assim mesmo, isso é o cansaço de ter 2 crianças pequenas. E eu voltei para casa. Mas, gente, era um cansaço que era insuportável. Às vezes eu me apagava do nada onde eu estava. Eu estava morando em outro estado, longe da minha família. Quando minha filha mais nova completou 1 aninho de idade e a minha filha mais velha estava com 2 anos e meio, nós fomos transferidos para a cidade da minha família, voltar de novo para nossa cidade natal. Então foi maravilhoso, gente. Quando eu voltei para minha cidade com 2 crianças pequenas, sabendo que eu ia poder ter o auxílio da minha mãe, da minha sogra ali para ajudar um pouco com as crianças, então eu imaginei, agora vai ser bem melhor, né? Porque tendo a família por perto, a gente pode contar com a família. Se vai levar uma no médico, já uma avó pode ficar com uma. Se você precisa ir no médico, porque a gente até no médico eu ia, muitas vezes tinha que levar elas junto comigo, porque não tinha como ficar com meu esposo trabalhando, e eu tinha que levar elas junto comigo. Então, quando eu me mudei para minha cidade, eu observei que eu estava com um nódulozinho, um carocinho no pescoço. E então, gente, aquilo me incomodou bastante e eu fui no médico. Chegando no médico, o médico falou para mim que eu não me preocupasse, que isso era normal, mas mesmo assim pediu um ultrassom, ele fez exame de toque, né, tocando ali com a mão. E eu fiz a ultrassom e voltei novamente para ali. Quando eu voltei, ele disse, realmente é o que eu lhe falei, são nódulozinhos que aparecem no pescoço, a maioria das mulheres tem isso, não se preocupe. E então, no ano que vem você vem novamente para a gente ficar acompanhando esse processo que está acontecendo com você. E então, tomei minha vida normal, aí eu decidi, gente, fazer outra faculdade. Eu fui fazer serviço social à distância, porque era mais fácil. E assim, eu imaginei que eu poderia estar com as minhas filhas e ao mesmo tempo fazer outra faculdade. E novamente, gente, mais uma faculdade onde eu vi a possibilidade de ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas, de auxiliar e ver as suas dores e estar com elas. E comecei a fazer a faculdade. No ano seguinte, eu voltei novamente no médico, como ele tinha pedido. E fiz novamente os exames, a ultrassom, levei ele, continua do mesmo jeito, não se preocupe, isso é normal e você vai viver sua vida tranquila. E você vem aqui só daqui 2 anos, não precisa vir no ano seguinte. Você daqui 2 anos você venha e nós vamos ver como é que está esse nódulo, mas não se preocupe, isso é normal. E naquele mesmo ano, gente, o meu esposo foi transferido para outra cidade, no estado de Pernambuco, no sertão, uma cidade bem pequenininha. Foi uma bênção essa cidade na nossa vida, fizemos muito amigos, foi maravilhoso morar durante 2 anos nessa cidade. Porém, foi muito difícil pelo fato de que não tinha médico lá, gente, que pudesse me atender nessa situação, nesse caso. E vai começar toda a história agora, gente, vocês vão junto comigo nessa história. E vamos lá, gente. E quando nos mudamos para essa cidade, só de 33 mil habitantes, é uma cidade pequena, porém tem médico, mas clínico geral não tem especializado em alguma área específica. E então nós fomos morar nessa cidade e eu conheci uma amiga chamada Magali, que morava a 70 quilômetros, gente, dessa cidadezinha que eu estava morando.
E ela falou um dia pra mim que sua hidrocrinologista era maravilhosa, que ela era muito boa. Nessa outra cidadezinha, que ficava a 70 quilômetros de distância de mim. Aí eu pensei, não, eu já fui há 6 meses atrás no meu endocrinologista, eu não vou marcar para um endocrinologista aqui, e ainda mais que é muito distante, é 70 quilômetros de distância de mim. Eu deixei o tempo passar, depois de uns 3 meses novamente, eu reencontrei essa amiga novamente. E ela falou para mim de novo, Ellen, marca para endocrinologista, ela é muito boa, você vai amar. Aí eu falei, tá, então eu vou. Aí marquei, mas assim, sem muita confiança, né? Eu já tinha ido no meu endocrinologista, que já estava me acompanhando, um médico muito conhecido na cidade, então eu digo, eu vou. Mas eu vou mesmo assim. E então eu fui lá na doutora. Quando eu cheguei, que eu entrei, ela muito simpática, me atendeu muito bem. Ela pegou meus exames e falou o seguinte, Ellen, esse exame que você me trouxe, ele tá muito estranho, porque assim, quando eu faço o exame de toque, eu vejo que tá maior do que o que a ultrassom tá mostrando aqui. Faz muito tempo que você fez essa ultrassom? Aí eu falei, não, doutora, faz uns 9 meses, mais ou menos, que eu fiz essa ultrassom. Então ela disse o seguinte, então eu quero outra ultrassom, você vai precisar fazer outra ultrassom. E então eu fiz outra ultrassom, levei novamente pra doutora. Chegando lá, ela disse, tá vendo, realmente o que eu tava vendo naquela ultrassom não era a realidade. O seu nódulo está bem maior e eu tenho que pedir a biópsia, porque quando o nódulo está grande, com mais de 1 centímetro, nós temos que pedir a biópsia. E então, quando ela pediu a biópsia para fazer, como eu já falei a vocês, eu morava numa cidade muito pequenininha, de 30 e poucos mil habitantes, e não tinha, gente, como fazer essa biópsia. E então eu falei pra ela, doutora, eu moro lá na outra cidade, eu moro em outra cidade. Aí ela, eu conheço, sim, eu sei que não tem. Aqui também não tem, na cidade que nós estamos, também não tem. E eu fiquei imaginando, pronto, e agora? Aonde é que eu vou fazer essa biópsia? Aí ela falou pra mim, olha, é o seguinte, você vai precisar de ir pra Juazeiro, que fica no Ceará, em outro estado, gente. E eu tinha que atravessar de um estado para outro. E eu fui para Juazeiro, lembrando que eu tinha 2 crianças pequenas. A minha filha mais nova estava com 3 anos e a minha filha mais velha tinha 4 anos e meio. Graças a Deus que meu esposo sempre pôde estar comigo, me dando apoio ali do meu lado, gente. Vocês não imaginam quanto isso foi bom para mim. E então a gente sempre tinha que levar nossas filhas pequenininhas junto conosco para poder eu ir fazer esses exames. E nós viajamos mais de 200 quilômetros para poder fazer essa biópsia. Quando eu fiz a biópsia, foi horrível, gente, muito ruim. Depois eu falo os meus relatos sobre a biópsia, mas nesse momento não é isso que eu quero falar para vocês. E então voltamos para a nossa cidade e depois de 30 dias era que eu iria receber o resultado dessa biópsia. Depois de 30 dias eu voltei novamente lá para pegar o resultado da biópsia, que tinha que pegar em mãos, não tinha como enviar pela internet, e nós viajamos de novo para buscar essa biópsia. Gente, quando eu recebi essa biópsia, eu não abri a biópsia. Marquei com a consulta com a médica e deixei para que a médica olhasse e me dissesse o que estava acontecendo. Era para mim ter aberto, porque eu não abri e o susto foi muito grande, gente. Quando eu cheguei no consultório médico, que a médica abriu, ela olhou para mim e fez assim, Ellen, você está com carcinoma papilífero. Na hora que ela falou isso, veio logo na mente que não seria uma coisa boa. E ela falou assim, você abriu o exame, olhou? Eu falei, não, doutora, eu não abri. Você já pesquisou sobre o assunto? Eu, não, doutora, eu não pesquisei sobre nada, gente. Eu não tinha olhado nada, eu não tinha pesquisado sobre nada, porque na minha mente eu não tinha nada. Que a médica olhou o exame, ela me explicou tudo. Olha, você está com um tipo de câncer, que é carcinoma papilífero. E então, assim, nós temos que fazer uma cirurgia para retirada desse nódulo. E na hora, gente, ali eu fiquei muito triste. Eu baixei a cabeça e eu comecei a chorar. E ela olhou pra mim e fez assim, você veio com alguém? Eu falei que meu esposo estava lá fora com 2 crianças e ela pediu pra chamar meu esposo lá fora. E quando meu esposo entrou na sala, gente, que ele entrou com a minha filha mais nova no colo. E a minha filha mais velhinha, ele segurando na mão.
eu fiquei pensando, eu vou morrer, vou deixar essas duas crianças sem mãe, não vou criá-las, não vou ensinar nada a elas. Que eu mais amo, cozinhar. Eu vejo quando elas ficam felizes em comer. Ai, deixa eu me acalmar um pouco. Eu fico tão feliz quando eu vejo elas ali querendo me ajudar a cozinhar. Quando eu vejo que elas ficam felizes. Quando eu faço alguma coisa que elas gostam. Quando elas me pedem, mamãe, faz aquele bolo que a gente gosta. Gente, eu fico feliz da vida. E eu pensei, agora eu não vou poder mais ensinar minhas filhas nem a cozinhar. E veio logo na minha mente o pensamento de morte, que eu não iria sobreviver. Porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, você logo imagina que vai morrer. Que você não vai ter a oportunidade, a chance de fazer mais nada. Pra mim, a minha vida ali tinha acabado, gente. Mas a médica começou a conversar comigo e falou, Ellen, não se preocupa. Olha, câncer de tireoide só mata quando já tem metástase, quando já está muito antigo e você é jovem. Você vai passar por isso tudo bem. E ali eu me desesperei, fiquei chorando muito. E ela, a irmã da médica, que também era médica, que trabalhava naquele hospital, também tinha passado pelo mesmo processo que eu, de ter um carcinoma papilífero no pescoço. E ali ela foi chamar a sua irmã para ela conversar comigo. E então ela falou, Ellen, já faz 6 anos que eu fiz a cirurgia, estou muito bem, tranquila. Não se preocupe, vai dar tudo certo para você. E então a médica me encaminhou para um médico que tinha feito a cirurgia da sua irmã, pois ela só encaminhava para esse médico e para outro médico que ficava em Juazeiro. Porém, como eu falei para vocês, eu não tinha família naquela cidade. Ia ficar muito complicado para mim com 2 crianças pequenas, meu esposo precisando trabalhar. E seria muito difícil para mim, numa cidade distante, fazer essa cirurgia. E então nós optamos para fazer no Recife, na capital de Pernambuco, porque ficava mais próximo da cidade da minha mãe, da minha sogra, e elas poderiam me dar um auxílio, me ajudar com as crianças. Bom, gente, e então eu fui marcar a consulta com o médico, com um cirurgião, cabeça e pescoço. E quando eu liguei para a secretária do médico, ela falou o seguinte, Ellen, nós só temos consulta para o dia 4. Aí eu pensei, dia 4 do mês que vem, tá ótimo, então pode marcar. Ela falou, mas é o dia 4 de abril de 2020. Gente, a gente estava em 2019, outubro, no mês de outubro mais ou menos. E ela falou que só teria no mês de abril do ano 2020. E então eu fiquei desesperada. Eu digo, meu Deus, eu vou esperar esse tempo todo para fazer essa cirurgia. Eu não quero, porque quando você sabe que tem alguma coisa assim ruim, você quer tirar logo, mas se livrar logo daquilo. E então eu queria o mais rápido possível fazer aquela cirurgia. Então eu contei a minha história à moça. Falei que eu morava distante, que eu morava a 640 quilômetros de distância de lá. Contei que tinha 2 crianças pequenininhas, podia falar com o médico e ver o que é que podia fazer por mim. Quando eu estava conversando com a secretária do médico, ela falou, ela infelizmente não tem como encaixar você. Só se acontecer de alguém desistir, aí eu posso lhe encaixar, mas só tem para o dia 4 de abril. Aí eu, tá certo, então, mas qualquer coisa, você me ligue, por favor. Aí ela falou, tá certo, pode ficar tranquila, que se surgir alguma vaga, acontecer alguma coisa, eu lhe ligo, tá certo? Gente, naquela noite eu fui dormir, eu pedi tanto a Deus, eu orei tanto a Deus e falei, Senhor, por favor, me ajuda que dê tudo certo, Senhor. Faça providência na minha vida e, por favor, Senhor, me ajuda para que corra tudo bem. Seja feita a tua vontade na minha vida, mas que eu quero viver, que eu quero aproveitar minhas filhas, que eu quero aproveitar meu lar, que eu quero aproveitar minha família, meus amigos. Eu não quero ir embora agora, Senhor. E então, gente, no dia seguinte da ligação que eu tinha feito para a secretária do doutor, cirurgião cabeça e pescoço, quando deu umas 5 horas da tarde, eu recebi uma ligação
E quando eu atendi, era a secretária do médico. Gente, na hora, eu vi que minha oração tinha sido respondida. E ali, ela ligou e falou o seguinte: Helen, olha, uma pessoa que estava marcado para amanhã, 2h30 da tarde, desistiu. Você quer vir? Aí eu falei o seguinte para ela: olhe, eu vou. Sendo que eu moro a 640 quilômetros, como eu já falei para você. E se eu atrasar um pouquinho, por favor, segura a minha vaga. Gente, naquele mesmo dia eu já arrumei as coisas durante a noite para fazer essa viagem. E quando foi 3 horas da manhã, eu peguei elas duas da cama, dormindo do jeito que estava, colocamos dentro do carro e eu e meu esposo ali saímos viajando até a nossa cidade para deixar nossas filhas, e de lá nós seguiríamos viagem para o Recife, onde iríamos para fazer essa consulta com esse médico. Gente, chegando lá, nós chegamos 2h30 certinho, na hora exata em que eu iria ser atendida. Eu fiz a ficha ali rapidinho, já fui entrando no consultório médico. Quando o médico olhou a ultrassom, me examinou, ele fez: Helen, eu quero que você faça outra ultrassom. Aí eu falei: doutor, eu moro tão distante, eu não tenho como voltar depois para mostrar ao senhor agora, vai demorar um pouco. E o gasto, gente, que é enorme. Fazer uma viagem assim, quando tem algum problema de saúde, os gastos são enormes. A gente gasta muito. E então, assim, a gente já estava gastando muito. E eu falei para ele: doutor, eu não tenho como ir fazer esse exame depois e trazer depois. Aí ele falou: então tá certo, eu vou ligar para um amigo meu e vou pedir para ele fazer essa sua ultrassom. Então ele ligou para um amigo dele que era médico e marcou. E falou com ele: olha, tem como você fazer uma ultrassom de uma cliente minha? Aí ele falou: olha, eu não tô no consultório hoje, não tô fazendo, mas por favor, faça esse favor pra mim. Ele falou: tá certo, então manda ela ir lá para o consultório que eu vou fazer essa ultrassom. E então eu fiz essa ultrassom, e quando eu fui fazer a ultrassom, que ele começou a passar aquele aparelhozinho no meu pescoço, aí eu só vi ele falar o seguinte, pra sempre ficar uma secretária do lado, né, digitando tudo que eles estão falando, né, gente? Então, quando ela começou digitando, ela: doutor, o que é que eu posso colocar aqui? Aí ele: olhe, coloque que eu estou vendo aqui. Aí ele: nódulo 1, 3,5 centímetros. Nódulo 2, 1 centímetro. Nódulo 3, meio centímetro. Nódulo 4, e ele foi falando: nódulo 4, nódulo 5, nódulo 6, quando ele falou nódulo 7, gente, eu já comecei a entrar em desespero e chorar novamente, porque eu comecei a perceber, gente, que já não tinha mais um só, tinha vários nódulos. E como a médica tinha falado no início, só tinha complicações se tivesse vários nódulos, né, gente? E aí começou toda a história, gente. Ao todos, tinham 10 nódulos e todos de meio centímetros para cima. E ali, quando ele terminou tudo, aí ele colocou em metástase e foi falando. Eu não lembro direito o que é que ele falava, mas ele falou que estava em metástase. E quando ele falou isso, eu digo: pronto, vou morrer e vou deixar minhas filhas, vou deixar meu esposo, vou deixar minha mãe, vou deixar meus amigos, vou deixar todo mundo e vou morrer. A gente sabe que, infelizmente, a vida não está, o poder da vida não está nas nossas mãos, está em Cristo, que nós dependemos dele para tudo, e nós sabemos que a qualquer momento nós podemos ir. Mas assim, gente, para mim foi muito nítido naquele momento que eu iria morrer, que eu não iria ter a oportunidade de estar ali junto com as pessoas que eu amava. Desculpa porque eu me emociono ainda hoje, gente. Faz pouco tempo, faz apenas 1 ano e meio de toda essa história. E ainda eu me emociono muito pelo milagre que Deus fez na minha vida. Então, gente, quando aquele médico terminou aquela ultrassom, ele olhou pra mim e fez assim: olha, você volta. Então volte lá no seu médico e mostre a ele os exames imediatamente, tá certo? E então eu voltei lá no cirurgião de cabeça e pescoço, e quando eu voltei, gente, já era umas 9 horas da noite e ele estava lá ainda atendendo pessoas, e eu fui a última a ser atendida naquele dia. Umas 10 horas da noite eu entrei em seu consultório, e quando ele pegou os exames, ele falou:
realmente, quando eu passava a mão, eu sentia que não tinha só apenas um nódulo, que tinha mais. E eu iria fazer uma cirurgia, se fosse de acordo com aqueles exames, eu iria fazer uma cirurgia e iria deixar ainda alguma coisa ruim dentro de você. E eu não quero fazer isso com ninguém. E então, naquele momento, ele falou: pronto, Ellen, nós temos que marcar sua cirurgia. A única vaga que eu tenho disponível agora, porque tem pessoas já na sua frente e todos são casos sérios, eu não tenho como colocar, adiantar você, mas eu tenho uma vaga para o dia 24 de dezembro, gente, dia 24 de dezembro. Aí eu falei: tá certo, sem problema, pode marcar. E nós voltamos para a nossa cidade depois daquele dia, porque ainda faltava 1 mês e meio, mais ou menos, para acontecer a cirurgia. E nós voltamos para a nossa cidade. Quando foi no dia da cirurgia, nós fizemos essa viagem novamente de 640 quilômetros, deixamos nossas filhas na casa da minha mãe e nós fomos para o Recife. Chegando lá, um casal muito amigo nosso que estava de viagem lá no Recife, foi lá no hospital nos encontrar e nos ajudou bastante, gente, psicologicamente, porque naquele dia eu fui levada para a sala de cirurgia. Eu vou colocar uma foto aqui. Eu fui levada para a sala de cirurgia, gente, mas não foi feita a cirurgia. Sendo que eu passei lá dentro da sala de espera, uma sala antes de fazer a cirurgia. Eu passei mais de 6 horas lá, gente. E meu esposo estava desesperado lá fora. Sendo que esse casal foi uma benção, porque auxiliou meu esposo muito. Ficaram lá conversando com ele. E assim ele se sentiu não se sentiu tão só, né? E assim, quando foi depois de 6 horas que eu voltei, eu não estava cirurgiada, gente, porque o médico estava fazendo a cirurgia de uma garotinha lá e teve complicações, e então essa cirurgia estendeu-se e já estava na parte da noite e o médico já estava muito cansado, porque ele já tinha me encaixado como a 5ª paciente para ser cirurgiada naquele dia, e ele só apenas faz cirurgia de 4 pessoas por dia. E nesse dia ele tinha me encaixado já. E então ele já estava cansado, já eram mais de 7 horas da noite, gente. Ele tinha começado a fazer cirurgia, era 6 horas da manhã, já era 7 da noite. E ainda ele estava lá na sala de cirurgia, cirurgiando as pessoas. E eu seria a última. E então a enfermeira veio conversar comigo, uma enfermeira mandada de Deus. Tenho certeza que aquela mulher foi mandada por Deus naquele momento. E ela falou o seguinte: Ellen, se eu fosse você, eu deixaria para fazer a cirurgia outro dia. Porque ainda essa cirurgia que o doutor está fazendo vai demorar muito. E assim, eles já estão um pouco cansados. O doutor já está fazendo a cirurgia sentado. E assim, eu sei que ele é um ótimo cirurgião, eu sei que ele faz um bom trabalho, mas se você quiser marcar para outro dia, eu acho que é melhor. Depois que ela terminou de falar isso, o médico: bem, Ellen, olhe, a cirurgia está demorando muito, ainda eu estou no processo lá fazendo a cirurgia da menina. E eu quero saber se você quer ser cirurgiada hoje ou se você quer que eu deixe para outro dia. Se você quiser, eu faço sua cirurgia, não se preocupe, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Porém, você decide se você quer ou não fazer a cirurgia durante esse dia. Gente, eu estava agoniada ali querendo tirar esse nódulo. Mas eu pensei, Deus manda falar com a gente através de pessoas. E aquela enfermeira, quando falou comigo, ela foi usada por Deus naquele momento. E então eu tinha que escutar a voz de Deus. E naquele momento eu falei: tá certo, doutor, então vamos marcar para outro dia. E eu faço a cirurgia outro dia. Aí ele falou: tá certo, então você volte na minha secretária, marque com ela e diga a ela que eu quero que você seja a primeira da próxima data que eu vou fazer a cirurgia. E eu falei: tá certo, doutor, então tá bom. E então eu fui, né? E então saí da sala de cirurgia, voltei para o quarto. Ali o casal amigo nosso ficou na hora espantada assim: cadê a cirurgia, Ellen? O que aconteceu? E eu de boa, né? Até eu fiquei rindo, sorrindo. Não aconteceu, ela não acredita, a gente tá aqui desesperada, orando. Mas graças a Deus que você está bem. Então assim, voltamos para casa naquele dia.
Voltamos novamente para casa naquele dia. A cirurgia foi marcada para o dia 19 de fevereiro de 2020. E então no dia 19 de fevereiro de 2020, nós fizemos essa viagem novamente, de 640 quilômetros, e fomos até o Recife. Todo o processo, deixamos nossas filhas e fomos para lá. E nesse dia, realmente, eu fui a primeira, entrei na sala de cirurgia, fui cirurgiada. 2 horas depois eu já estava fora da sala de cirurgia. E quando eu saí, eu demorei um pouco a acordar da anestesia. Quando eu me acordei, o anestesista estava do meu lado. Ah, graças a Deus, até que enfim essa moça decidiu acordar. E assim, eu perguntei a ele quanto tempo era já para mim estar acordada. Ele, não, só umas 2 horas que já era para você ter acordado, mas você não acordou, eu estava aqui esperando do seu lado que você acordasse. E então, gente, quando eu me acordei meio sonolenta, né? Que a gente fica meio sonolenta por causa da anestesia. E fui levada para o quarto, lá meu esposo estava lá me esperando. Dessa vez, o casal amigo nosso, eles não puderam estar lá. Porém, o meu esposo já estava mais tranquilo, porque já tinha passado por aquela situação, né? Assim, parecida, de me esperar tudo. E então ele já estava mais tranquilo em poder ficar ali sozinho. E quando eu cheguei da cirurgia, ali no quarto, eu agradeci muito a Deus por estar viva depois da cirurgia, né, gente? Mas mesmo assim eu ficava com um pouco de medo, de receio de ter algum problema ainda. E então, depois da cirurgia, eu voltei para casa da minha mãe, passei alguns dias lá. Minha mãe ficou tomando conta de mim, das minhas filhas, e também o meu esposo, né, ficava na casa da mãe dele, na casa da minha mãe. E ali eles tomaram conta de mim. Fiquei com o pescoço enfaixado, e ali eu tinha que dormir, gente, sentada numa cadeira, porque eu não conseguia deitar numa cama. Eu vou colocar uma foto aqui, vou colocar uma foto minha com o pescoço todo enfaixado. E ali, gente, depois a recuperação, graças a Deus, foi tudo bem. E depois disso tudo que eu passei, gente, eu tive que tomar iodo, pelo fato de ser um câncer, né, maligno. E ali eu tinha que tomar iodo, tomei a iodo, fiz todos os procedimentos e graças a Deus, para a honra e glória de Deus, hoje eu me encontro em tratamento, porém eu me sinto curada. E os exames, sempre quando eu faço, dá que tá tudo bem, graças a Deus. Porém eu tenho que ficar sendo acompanhada durante 5 anos, né, que é por lei, regra, tem que ser acompanhada durante 5 anos quando você tem um problema grave como esse. Eu sou muito grata a Deus por estar viva, sou muito grata a Deus por poder cuidar das minhas filhas, sou muito grata a Deus por poder tomar conta do meu lar. Gente, hoje em dia a vida me faz mais sentido. Antes, eu me preocupava muito em estar com a casa limpa, com tudo organizado. Não é que isso é errado, tá, gente? Mas eu vejo que essas coisas não têm tanta importância quanto as pessoas que estão do nosso lado, quanto os nossos filhos. Hoje eu tento dar mais atenção a elas, a estar mais junto com elas. Tento curtir mais a vida, mais o casamento, mais a família, os amigos, minha mãe. Então, assim, hoje em dia eu dedico mais tempo às pessoas, porque eu sei que como eu, qualquer outra pessoa também pode ir embora a qualquer momento e você não ter feito aquilo que você desejava fazer com aquelas pessoas. E assim, gente, o porquê do canal. Quando eu pensei que iria morrer, gente, eu fiquei ali muito triste em saber que eu não ia poder ensinar minhas filhas a cozinhar. E eu sempre buscava uma forma de ajudar as pessoas, de estar com as pessoas. Eu descobri que através do dom que Deus me deu de cozinhar e de amar a culinária, eu podia, gente, ajudar muitas pessoas a cozinharem, ajudar muitas pessoas com o meu testemunho, com minha história de vida, porque eu sou muito grata a Deus por tudo, pelo milagre que Ele fez na minha vida. E também assim, eu descobri que quando, eu não sei se vocês já ouviram essa frase, que quando a vida lhe dá limões, você pode fazer uma limonada dela e adoçar a sua vida, né, com uma limonada. Eu aprendi muito mais que quando a vida nos dá limões,
A gente pode fazer uma limonada, a gente pode fazer um mousse de limão, a gente pode fazer uma torta de limão, a gente pode fazer um bolo de limão. E aí a sua mente é que vai dizer o que é que você vai fazer com aquilo amargo que a vida lhe deu. E então, gente, foi isso que eu decidi fazer com a minha vida. Quando a vida veio me trazer uma situação ruim, em que ali eu me desesperei, eu decidi, gente, que através disso eu iria ajudar muitas outras pessoas, que eu ia fazer esse canal para que as pessoas pudessem aprender um pouco a ouvir a minha história também e ver que em tudo há uma solução e que nós devemos aproveitar a nossa vida intensamente fazendo aquilo que a gente ama, gente. E assim, eu também vi uma oportunidade de ensinar minhas filhas, porque eu pensei, se eu partir, mas eu estarei aqui, para que elas possam ver receitas que elas amam que eu faça, e aí elas aprenderem também comigo. Então, para mim, gente, eu juntei o útil com o agradável, fazer aquilo que eu amo, ensinar as pessoas que eu também amo ensinar, e também eu posso deixar ensinamentos para minhas filhas, porque a gente não sabe, gente, a nossa vida é muito fácil de se apagar, como uma vela, né? A qualquer momento pode se apagar. E então, assim, gente, eu percebi que nós devemos dar valor e fazer aquilo que nós amamos, curtir nossa família, aproveitar os momentos que nós temos com ela e também aproveitar para fazer aquilo que nós amamos. E então, gente, espero que vocês tenham gostado da minha história. Depois eu posso contar com mais detalhes se vocês quiserem. E para mim tem sido maravilhoso. Cada dia, cada receita que eu faço renova minhas forças e eu entendo que eu estou fazendo aquilo que eu amo, que eu estou ajudando pessoas, que eu estou deixando uma história, porque nós precisamos deixar a história por onde nós passamos. Nós temos que deixar muitas pessoas saber quem somos, muitas pessoas descobrir nossas histórias, e assim o meu testemunho eu quero que ele sirva de incentivo para você fazer aquilo que você ama, para você buscar aquilo que você ama e para você aproveitar as pessoas que estão do seu lado, para você amar mais, deixar de julgar as pessoas, ame mais e deixar de julgar as pessoas. Nós não sabemos a dor que o outro passou, não sabemos a luta que as pessoas passam, mas devemos amá-las, compreendê-las, estar junto com elas. E então assim, gente, deixa o seu like se você já gostou da história, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal e vem junto com essa família. Vamos juntos fazer com que esse canal cresça cada dia mais e muitas pessoas sejam influenciadas pela minha história. Que vocês fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!